Caros amigos e irmãos, bem-vindos ao canal do Grupo de Estudos Luz Divina. Nosso canal tem por objetivo divulgar a doutrina espírita cristã codificada por Allan Kardec, apresentando a série Somos Espíritas. Queremos levar essa luz divina e multiplicar os ensinamentos de Jesus de Nazaré a todos que estejam prontos para recebê-los. O tema de hoje é o demônio. Tenho certeza de que esse é um tema que atrai muitos curiosos, sem que os livre de um certo receio, para não dizer medinho. Desde crianças, somos educados a temer os demônios. Embora pedagogicamente errado, muitos pais já se utilizaram desse personagem para intimidar ou até ameaçar seus filhos, teimosos e desobedientes. Mas a ignorância é a mãe de todos os erros praticados pela humanidade. Vamos então entender do que se trata esse personagem histórico presente na maioria das culturas ocidentais e orientais. Na etimologia, aprendemos que a origem do termo demônio traz o significado de divindade, gênio bom ou gênio mau, que presidia os destinos de cada homem, de cidades ou nações. A palavra demônio vem do grego daemon e deu origem à versão latina demonium. Daemon significa divindade. No Antigo Testamento, encontramos nos livros de Ezequiel e Isaías a versão que deu origem à tradição católica em que o chefe dos demônios, Lúcifer, era um querubim da guarda e ungido, que ao desejar ser igual a Deus, foi expulso do paraíso. Após essa expulsão, passou a ser chamado de diabo ou de Satanás. Também, segundo a Bíblia, 1/3 dos anjos o teria seguido. Isso significa entender que Deus os criou espíritos bons e que, por seu livre-arbítrio, resolveram se tornar maus. A tradição judaica cunhou a figura de demônio com significado totalmente diverso da que encontramos na tradição católica. Para os judeus, os demônios são seres meio humano, meio espírito, criados após o homem, podendo reproduzir-se e serem bons ou maus, mas de natureza incompleta, cujos atos tendem ao caos. Em hebraico, Satã significa opositor e é um malá, similar a um anjo dos católicos. Ele é o responsável por tornar as coisas difíceis por desafiar, por colocar empecilhos quando estamos sob as provações. Na Grécia Antiga, não encontramos, propriamente dito, a figura de um demônio, mas existe um ser mitológico de nome Hades, que é o deus do mundo inferior e dos mortos. Seu nome era usado frequentemente para designar tanto Deus quanto o reino que governava nos subterrâneos da terra. No islamismo, encontramos Iblis, que era um ser celestial criado pelo próprio Alá. Ele era um ser rebelde que, durante a criação do mundo, recusou-se a se curvar diante do homem de barro, já que entendia que o fogo, do qual ele é constituído, é superior ao barro, uma vez que pode destruí-lo. Pela sua prepotência e desobediência, foi expulso do Éden. Os povos atrasados de todo o mundo, por não conhecerem os atributos de Deus, acabavam criando e aceitando divindades malfazejas. Seres voltados ao mal e destinados a praticá-lo perpetuamente. De fato, a ignorância do povo, o atraso cultural das sociedades existentes no mundo, durante muito tempo, atribuiu poderes exagerados aos representantes das trevas. A eles era atribuído como poder
tudo aquilo que era desconhecido ou incompreendido, até mesmo fenômenos naturais de que eles ignoravam. Daí a expressão sobrenatural, ou seja, aquilo que não conseguimos entender pela observação das coisas naturais. A doutrina espírita é embasada em análises lógicas e desprovida de misticismos, de medos, buscando, através da fé raciocinada, a compreensão das coisas criadas por Deus. Assim, com muita serenidade e lucidez, vamos entender melhor esse assunto. Porque entendemos que não faz sentido o demônio existir? Em primeiro lugar, se o demônio sempre existiu, ele é incriado, portanto, igual a Deus. Nesse caso, Deus não seria único, pois haveria um Deus do bem e outro do mal. Se ele foi posterior a Deus, é uma criatura de Deus, e se somente faz o mal, incapaz de praticar o bem e de se arrepender, Deus criou um ser destinado eternamente ao mal. Então, Deus não seria infinitamente bom. Os anjos são espíritos que atingiram a perfeição. Se o demônio era um anjo, como puderam falir sendo perfeitos? Como desrespeitaram a autoridade de Deus? Ou teria Deus se enganado quando os fez? Encontramos em Ezequiel capítulo 7, versículo 20, o ensinamento: Deus não quer a morte do pecador, mas a sua salvação. Como podemos acreditar existir um ser fadado a ser mau eternamente? Mesmo que admitíssemos as falhas dos anjos decaídos, semelhante às dos homens, a punição imposta seria justa? E se eles se arrependessem, não lhes seria possibilitado o retorno ao bem? Isso não colocaria em dúvida a bondade de Deus? Nem anjos, nem demônios. Somos todos seres da criação divina. Estamos todos ligados e constituímos a humanidade que habita a Terra e outros planetas do universo. Somos todos espíritos em evolução, nos diversos níveis de conhecimento e de conscientização. A verdade é que o nosso mundo é um lugar de expiações e provas, e ainda temos muitos espíritos ignorantes, atrasados, com pensamentos voltados à maldade. Irmãos que cultivam o ódio e a vingança, que mantêm a inveja e o orgulho como a base de suas ações. Aqueles que, agindo assim, não impedem que o mal seja propagado. Esses espíritos habitam tanto o plano material quanto o plano espiritual. São espíritos que ainda se encontram imperfeitos, alguns muito abaixo na escala moral, e demoram-se nessa posição em razão de sua apatia, negligência, obstinação e até má vontade. Todos evoluirão, pois existe a lei do progresso que estabelece que Deus nos concede os meios de progredir e somos livres para aproveitar ou não. Lembremos de que Deus jamais irá elevar alguém por meio de algum privilégio e que ninguém chegará a ele sem os próprios esforços. Até os anjos mais elevados tiveram que conquistar gradualmente sua elevação. Deus nos criou todos iguais e com possibilidades de atingirmos a perfeição. Essa busca se dá pelo esforço pessoal de cada um, através do conhecimento, de nossa reforma íntima e da aplicação dos ensinamentos de Jesus desde os primeiros passos de nossa jornada. Somente assim teremos o mérito para um dia sermos espíritos puros.
Em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, disse o Senhor nosso Deus: por mim mesmo, juro que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. E ainda no Livro dos Espíritos, encontramos na questão número 131 a seguinte orientação: se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom criando esses seres infelizes, eternamente voltados ao mal? Se há demônios, é no teu mundo inferior e em outros semelhantes que eles residem. Eles são esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que pensam lhe ser agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. A maldade atribuída aos demônios é, na verdade, a que está presente nos corações daqueles que não querem aprender com o Evangelho de Jesus, aquele cujo orgulho e vaidade os torna cegos, aqueles que não conseguem ver em seu próximo o irmão necessitado de sua ajuda. Nosso Mestre Jesus nos ensinou ainda mais em Marcos, capítulo 2, versículo 17. Não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Os espíritos chamados demônios são nossos irmãos que se encontram ainda atrasados, ainda não evoluíram moralmente. São irmãos que necessitam de ajuda. E podemos ajudá-lo através de nossas preces, envolvendo-os em luz e paz, para que não sofram as influências negativas de potenciais obsessores e para que possam, enfim, encontrar o caminho apresentado pelo Nazareno. A força de nossas preces sinceras, espontâneas e objetivas pode gerar uma energia positiva de grande magnitude e trazer esses sofredores para a luz. É isso que nosso Pai Criador espera de nós. Não julguemos o nosso próximo, mas sim dediquemos a ele nosso maior respeito e nossa sincera caridade. E assim, meus amigos e amigas, os convido para assistirem ao próximo vídeo. Que Deus nos abençoe a todos. Se gostou, dê um like, se inscreva em nosso canal e nos compartilhe. Clique no sininho para receber as nossas atualizações. Se desejar entrar em contato, nos envie um e-mail. O endereço está abaixo.